Queridos, Lucas capítulo 22, verso 24 ao 30 diz assim: suscitavam também entre si uma discussão, qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem a autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja o menor. Aquele que dirige seja como quem serve. Pois qual é maior, o que está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou o que serve. Vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, vou-lo confio, para que comais, bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis nos tronos do lugar, as 12 tribos de Israel. Amém, meus amados? Mediante a revelação, a iluminação do Santo Espírito, através dessa palavra, eu queria com vocês construirmos verdades que devem ser aplicáveis para as nossas vidas. O reino de Deus, tudo é para Ele, e esse reino precisa ser marcado em minha vida e em tua vida. E aí eu queria com vocês, meus queridos, pensar sobre viver a cosmovisão do reino de Deus, ou vivendo, não é simplesmente viver, mas um viver que redunde numa repetição contínua. Por isso que eu faço questão de colocar o verbo viver no gerúndio, para dizer que não é meramente um viver passado, mas um viver contínuo. E as pessoas precisam ver em mim, em ti, esse reino. Essa semana eu passei uma experiência interessante, que eu fui até a casa de Jonatas visitá-lo devido à morte, né, do seu avô, mais de 90 anos, e eu me dispus a ir ao hospital buscar documentação, isso quase 10 horas, buscar documentação para fazer o enterro no dia seguinte. E ao chegar lá, me encontrei com o Dr. Marco, comecei a conversar com o Dr. Marco e Joana, e passou o tempo. Ele começou a questionar as coisas do Evangelho. Eu disse: olha, o povo voltando a Páscoa aí. Interessante, Sumé tem 17 mil habitantes. Ele começou a questionar sobre religiosidade. Eu disse: olha, uma coisa que eu acho estranho. A Páscoa, o povo vive uma religiosidade puramente cega, passa o ano todinho tomando cachaça. Aí diz: na semana tido como santa, vamos tomar vinho. Não vão à missa. Se você for à missa, o povo só vai encontrar 1.500 pessoas no máximo. Não tem nada. Vamos botar 1.000. Sumé tem 17 mil habitantes, se faz uma procissão do Senhor morto, tem 3, 4 mil. Eu lhe pergunto: tem sentido de ser a missa simplesmente no domingo, ou de ano em ano, numa procissão? Trazendo para nós cristãos, tem sentido de eu ser simplesmente um crente domingueiro? Eu vim para a igreja simplesmente por vir? Eu estar aqui porque eu sou pastor, e na condição de pastor eu tenho que vir? Isso tem sentido? Eu quero dizer a você que não tem sentido. Pode ter sentido para as normas, pode ter sentido para as convenções sociais, pode ter sentido, de fato, para os status que as pessoas tanto almejam, mas para o reino de Deus não tem relevância nenhuma, não tem nenhum sentido. E é o sentido do reino que eu devo primar na minha vida. Quantas pessoas fazem uma coisa, mas eles fazem para aparecer para a igreja? Quantas pessoas brigam para estar num púlpito, mas não para ser instrumento no altar, mas para se evidenciar no altar? Vocês entendem isso? Eu vou fazer isso, mas o pastor não está vendo, e o pastor nem enxerga. Eu estou dizimando, e nem souberam quanto é que eu dizimei. Por isso tem que ser no envelope, porque o que você faz ou deixa de fazer é você e Deus. A própria palavra deixa bem claro: quando eu for esmolar alguém, dar uma esmola, devemos o quê? Dar com a direita, esconder a esquerda, para quê? Não veja. Ou seja, não é tocar nas trombetas, não é evidenciar porque eu ajudei fulano ou cicrano. Isso não é reino de Deus. E Jesus, meus queridos, ele a cada instante no seu evangelho, nas páginas do evangelho, nas páginas das escrituras, ele nos faz pulsar isso, a necessidade de nós termos uma vida pautada no evangelho. As pessoas têm uma vida pautada na religião, na tradição, mas não no evangelho.
Quantas pessoas fazem uma coisa, mas eles fazem porque é a denominação deles. Eu admiro uma igreja, vamos supor, como a igreja batista do Bessa, saiu de João Pessoa para vir para cá, para dar um trabalho que não é deles. Isso é louvável. E aí a gente ignora a igreja católica, mas vamos supor, será que a gente não faz diferença? Tem alguém que chega, vamos supor, a pé da vase, quem vem num Hilux. Será que pastores não faz diferença daquele que é o doutor e coloca em cima, e você que é assim, fica embaixo, nem é mencionado? E aí, meus queridos, o que eu quero dizer aqui a vocês, voltando à ideia, é de nos acharmos grande e querermos grandeza. Mas nunca esqueça, o homem não é grande. Lembra daquele poema? O sol não é grande, o vento não é grande, o homem não é grande, a montanha não é grande, a morte não é grande. Grande de fato é Jesus que venceu a morte. E eu diria a vocês, não deixemos nós que a síndrome da grandeza venha palpitar o nosso coração, mas a síndrome da simplicidade, do quebrantamento, porque esse texto, Jesus nos dá a ideia do quanto somos dependentes dele, insignificante diante de sua grandeza. Mas veja bem, eles suscitavam uma discussão, quem parecia ser o maior. Mas Jesus disse, os reis dos povos dominam sobre eles, os quais exercem autoridades e são chamados benfeitores. Eu não sei se vocês prestaram atenção, uma imagem que eu vi no Facebook essa semana, né? A procuradora-geral, né? Raquel, né? Isso. Estava Raquel vindo lá, procuradora, e uma pessoa segurando o, como é que diz? Guarda-chuva. Vocês viram isso? Aí, na outra foto tem a rainha da Inglaterra, só ela segurando o guarda-chuva. E as pessoas parece que fazem questão de mostrar que são alguma coisa. Pessoas fazem questão de mostrar que são, para demonstrar, pô. Muitas vezes não tem nada, mas o que tentam demonstrar o que não são. E a gente tem que entender que a gente não é nada. Nós somos simples. Uma coisa que me chamou a atenção essa semana, quando eu fui fazer uma compra ali em Odon, encontrei o juiz, o doutor João Lucas, não é isso? Quem conhece João Lucas nem imagina que tem cara de juiz. É como o povo disse que eu não tenho cara de pastor. Mas João Lucas é um menino jovem, um rapaz jovem, que eu não... mas eu encontrei o juiz com duas sacola de feira. Não, juiz, pastor, doutor, médico, toda a qualidade de gente é gente. Nunca queira mostrar o que você não é. Por isso, muitas das vezes, as pessoas caem em parafuso porque eles tentam criar mitos que não existem. Mitos com pessoas religiosas, mito no casamento. Você já observou o dilema que existiu, vamos supor, entre os casamentos? A mulher diz, eu ser mandado por homem hoje, no século 21, já passou. Isso é terrível. A mulher deve estar em subordinação ao homem. O homem, diz a Bíblia, que tem como é que diz, um desafio infinitamente maior, o quê? Amá-la, cuidá-la. E uma mulher cuidada, amada, ela não terá dificuldade de ser uma mulher o quê? Submissa. Agora, quando ela é maltratada, ela não tem condição de ser submissa. Ela pode ser até submissa, aparentemente, mas dentro dela, estou fazendo, mas eu te pego. Estou fazendo, mas, ou seja, não é uma submissão por obediência de alegria, mas como sentimento de inferioridade que permeia, que bate aquele coração. E aí isso é em tudo. Isso é no relacionamento do professor para com o aluno. Isso é no relacionamento do pastor para com a ovelha. E a gente vive num mundo hoje onde que os parâmetros morais, sociais estão sendo destruídos. Você já observou que a moral de um pai dentro de casa e nada é zero à esquerda. O desacato que tem, vamos supor, uma pessoa por uma autoridade, por um policial, por um professor. Isso, meus queridos, não faz parte do reino de Deus. Faz parte do reino do caos, faz parte do reino de Derrida, faz parte do reino de Michel Foucault, faz parte do reino dessas trevas, não o reino de Deus. E muitas das vezes nós nos assemelhamos muito mais com o reino terreno do que o reino de Deus, o reino da subserviência ao Senhor. E ainda temos a cara de pode dizer, não, eu temo a Deus, agora a homem não, né? Eu temer a homens? Aí que o Senhor disse, como é que você diz que ama a Deus que nunca viu e não consegue amar o seu irmão que viu? Aí eu parafraseio, como é que você disse que consegue amar a Deus que nunca viu, mas diz, não, pastor, homem, fulano, cicrano, esposo,
eu não obedeço, eu obedeço ao Senhor. Esse é o herege dos hereges. Esse é o apogeu da arrogância, porque ele comprova que nem a Deus e nem a ninguém. O Deus que ele serve é o próprio ego dele. E aí Jesus prossegue dizendo: vós não sois assim. O maior entre vós seja o menor, aquele que se dirige como quem serve. Pois qual é maior? O que está à mesa ou quem serve? Porventura não o que está à mesa? Pois no meio de vós eu sou quem serve. Olha como é interessante. Vocês lembram quando Jesus foi mandar preparar lá a ceia? Olha, vá, prepare a Páscoa, assim. Tinha toda a mobília, tinha todos os ingredientes, pães asmos, como é que diz? Ervas amargas, o vinho. Tinha tudo, menos uma coisa. Faltou o escravo para lavar os pés empoeirados. E ali eu creio que em dado momento se teve um espasmo, um momento de, como é que diz? De silêncio. E eu creio que Jesus ficou esperando ali. É Jobson que vai ser o escravo. Será que vai ser Léo, Gabi? Será que vai ser Juliana? Ninguém se habilitou em querer ser o escravo. Será que se Jesus fosse fazer a ceia hoje, a Páscoa hoje, teria alguém disse: não, mestre, pode deixar. Faltou o escravo, sou eu esse. Será que a gente teria alguém daqui? Eu digo a você, dificilmente. Mas Senhor, eu quero ser o primeiro-ministro. Sim, Senhor, estou aqui. Eu quero ser o tesoureiro, sou eu. A gente quer lugar de evidência. Alguém se dispôs a ser o escravo, o servo. Ninguém. O que ele fez? Pegou uma toalha, pegou uma vasilha, se curvou e foi lavar os pés. Ou seja, meus queridos, isso é reino de Deus. E eu sempre, não é meramente falácia, discurso, homilia. Reino de Deus é ação. Jesus não simplesmente discursou, mas ele em seu discurso acompanhava a sua ação. Ontem eu fui para um enterro, do enterro fui visitar uma pessoa que até hoje era para a gente levantar uma oferta para essa pessoa que está com câncer no fígado. E diria que, na minha pouca experiência, uma situação difícil, e mais do que difícil. Quando um médico abre uma pessoa e depois é uma situação que eu digo, ele precisa de um milagre, ao cubo. E essa pessoa precisa da gente de uma palavra, essa pessoa precisa da gente de uma feira, tá vivendo. O que tinha dentro de casa vendeu, e o que tem hoje é que alguém doará a ele, uma televisão, um hackzinho. Eu lhe pergunto, como é que eu, como crente, que digo que quero morar no céu, mas uma situação como essa, não há nenhuma sensibilidade minha, e nem tua. E ainda ignoramos quando os discípulos deixaram Jesus lavar os pés. Não é verdade? Ainda ignoramos Pedro, Tiago, o colégio apostólico, porque não quiseram ser escravo, não quiseram ser servo. E eu te pergunto, você veio para servir, para ser servido? Jesus deixou bem claro, não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Isso é reino. E aí eu peço a vocês, se engajem nesse ministério. Veja quem é essa pessoa, vá lá trazer uma palavra, vamos dar as mãos, vamos levantar uma oferta, vamos ajudar. Não, pastor, a pessoa não é crente, não tem problema. A pessoa não é da igreja, não tem problema. Não importa. Desde que tiver ao alcance da gente, vamos fazer o mínimo de oração e de ação em prol dessa pessoa. Amém, meus queridos? E aí o Senhor prossegue dizendo: olha, quem é maior, o que serve à mesa ou que está na mesa? Ele diz: porventura não é quem está à mesa, pois no meio de vós eu sou como quem serve. Ou seja, ele era o Senhor, estava ali na condição de que serve. E a gente tem que entender que nós somos servos e devemos viver na condição de servo. É isso que eu queria trazer como aplicação. E o que é que vai redundar? O que é que vai resultar para mim e para você na condição de servo? Sabe o que é que vai resultar? O verso 29 diz: assim como meu pai me confiou um reino, vou-lo confio, para que comais, bebais a minha mesa no meu reino, e assenteis nos tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ou seja, os que estão dispostos a servir no futuro breve do reino, estarão o quê? Na proeminência de ser o quê? Reis, juízes. Já não estarão à margem, mas olha como diz o texto: haveremos de quê? De comer, beber e assentar. 3 coisas traz sinônimo de evidência. Alguém que come, bebe e senta. Ou seja, o sentar é um lugar de evidência, de privilégio. Mas essa evidência só virá na minha e na tua vida, se eu me dispor a hoje ser na condição de servo. Jesus diz: para os servos eu darei o quê? Um rei. E eles haverá de quê? De comer comigo, de beber comigo, de assentar comigo. Para quê? Para julgar. Seremos reis e sacerdotes. Seremos povo honrado por Deus. Mas só seremos honrados se tivermos a disposição de servir. Eu quero aprender a servir. E o maior exemplo de ser servo é Cristo. Aplicação. Vamos encerrar aqui com a aplicação desse texto. Se eu perguntar, vocês querem desfrutar do reino? Sim. Na condição de quê? De rei e sacerdote. Na condição
condição de que haveremos de quê? Comer, beber e assentar. Mas só iremos ter essas honrarias se antes aprendermos a servir. Não servir de todo